Salve, salve pessoal, o Reef Show Week tá de volta e no programa de hoje um daqueles peixes que além de muito bonitos são também bastante úteis para os nossos aquários, o Melanurus wrasse. O Melanurus pode ser considerado um wrasse de tamanho médio, na natureza chega aos 12 centímetros, em aquário fica em torno dos 10 centímetros. O macho é bem mais colorido, tem uma cor mais esverdeada ou azulada bem viva, enquanto os indivíduos juvenis e as fêmeas têm uma cor mais opaca, mais desbotada. O Melanurus é um peixe bastante ativo. Na natureza, ele habita as partes mais rasas dos recifes de corais e passa o dia inteiro nadando em meio ao areião ou aos pedaços de esqueleto de coral no fundo em busca do seu alimento, algum microcrustáceo que ele possa comer. Ao entardecer ou quando ele se assusta, ele se enterra no substrato para proteção. É por isso que em aquários o ideal é que você tenha uma camada de pelo menos uns 5 centímetros se você quer ter algum tipo desses wrasses que se enterram, como é o caso do Melanurus. Na natureza, o Melanurus se alimenta principalmente de pequenos invertebrados, copépodes, isópodes, foraminíferos, pequenas poliquetas. Em aquários, além disso, ele também pode predar planária, snails que a gente chama de piramidelide, que são pequenininhos, do tamanho de um grão de arroz, mas que são uma praga para tridáquinas, além de nudibrancos e vermes de fogo, tendo então uma função protetora e benéfica para os nossos sistemas. Infelizmente, por outro lado, ele também pode predar camarões, principalmente aqueles menores, poliquetas ornamentais, e há relatos de Melanurus adultos beliscando também tridáquinas, então é preciso ficar de olho. Como os Melanurus são muito ativos e são predadores vorazes da microvida, eles não são uma boa companhia para quem quer manter algum tipo de peixe que depende de microvida, como por exemplo mandarins e pipefishes. Felizmente, eles aceitam também muito bem alimentos congelados para carnívoros, como artêmias ou mises, e também rações em gerais, tanto em flocos quanto em pellets. Melanurus não são peixes agressivos, aliás, quando juvenis são até bastante pacíficos. É possível inclusive manter vários indivíduos dessa espécie dentro de um aquário, desde que você monte um harém, com um macho e várias fêmeas, porque quando adultos, 2 machos podem acabar brigando pelo território. E aliás, com o crescimento do peixe, ele se tornando cada vez mais territorialista, é preciso tomar cuidado porque ele pode acabar incomodando peixes menores e mais pacíficos na disputa pelo alimento dentro do aquário. Melanurus não são indicados para aquários pequenos, enquanto os juvenis podem até ficar em aquários entre 200 e 250 litros, mas no seu tamanho adulto, o ideal é que fiquem em aquários de pelo menos 400 litros. Lembrar também de colocar uma tela sobre o aquário, pois wrasses em geral são bastante saltadores. E lembrar também da necessidade de camada de substrato para peixes que se enterram, como o Melanurus. Pelo menos uns 5 centímetros seria o ideal. Melanurus são peixes bastante resistentes e também muito úteis para o aquário no controle de pragas. Então são bem indicados para todos os níveis de aquaristas, dos iniciantes até os mais experientes. Os Melanurus são hermafroditas protogênicos, algo que a gente já conhece. As fêmeas podem se transformar em macho de acordo com a necessidade ambiental. E convenhamos, o macho é até bem mais bonito do que os juvenis e as fêmeas. Outra curiosidade é que é muito comum, ao colocar o Melanurus no aquário, ele rapidamente se enterrar e às vezes ficar até alguns dias sem aparecer. Então não precisa se preocupar. Se o ambiente for tranquilo, não tiver nenhum peixe agressivo, depois de um tempo o Melanurus vai se desenterrar e vai ficando, à medida que vai passando os dias, cada vez mais aparecido, cada vez mais tempo desenterrado. Vamos então à nossa ficha Reef Show com as características do Melanurus. Em uma escala de 0 a 5, a gente classifica assim: beleza, 4. Além de útil, também é bem bonito. É um peixe com uma cor base esverdeada ou azulada, com listas laranjas ou rosas. Os juvenis e as fêmeas são meio sem graças, mas ficam bem bonitos depois que transformam para macho e ficam adultos. Dificuldade, 1,5. Agressividade, 2,5. Os juvenis são bastante pacíficos, mas os adultos podem se tornar territorialistas e acabar agredindo outros wrasses, principalmente os mais pacíficos. Custo-benefício, 4,5. É a combinação quase perfeita. Bonito, não é dos peixes mais caros e é bastante útil. Recomendado para nanos? Não. Reef Safe? Olha, eles não atacam corais e anêmonas, mas cuidado com invertebrados. Camarões, equipes de limpeza e até tridáquinas podem estar em risco de ser predados pelo Melanurus. Recomendado pelo Reef Show, com certeza.
Bom pessoal, esse foi o nosso Reef Show Week a respeito do Wrasse melanurus, um peixe bonito e bastante interessante para todos os tipos de aquaristas pela sua utilidade nos nossos sistemas. Se você está procurando outros tipos de Wrasse, não esquece de clicar no card aqui em cima e checar o nosso wiki também a respeito do Yellow Cores. Não se esqueçam também de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e a gente se vê no próximo Reef Show Week.